Antes de existir a Aldeia da Folha, os clãs viviam em constante conflito. Cada família ninja buscava, à sua maneira, garantir sua sobrevivência sem quaisquer limitações. Não havia leis, ordem estabelecida ou qualquer mecanismo de controle. Isso gerava um estado de todos contra todos, um estado de guerra constante. Dois jovens, no entanto, queriam acabar com isso, e então firmaram um pacto a fim de preservar a paz. A paz era aquilo com que eles mais sonhavam, era o bem mais importante a se conquistar. O seu pacto, nesse sentido, era um primeiro passo em direção a essa paz. Logo, outros clãs se juntaram nesse objetivo, aceitando o seu pacto, e então se formou a Aldeia da Folha, que seria liderada por um homem, o Hokage. Salve galera, tudo bem? Meu nome é Gustavo e hoje nós vamos falar sobre a filosofia política de Thomas Hobbes, um dos mais importantes filósofos da época moderna. Bem, o Hobbes é um dos mais conhecidos filósofos contratualistas. Mas o que é isso? Bom, filósofos contratualistas são aqueles que pensam que o Estado surgiu a partir de um contrato social, ou seja, a partir de um pacto feito entre muitos indivíduos com o objetivo de instituir uma organização política, uma sociedade civil, ou seja, uma sociedade com leis. E esse pacto, esse contrato social, serviu justamente, segundo esses autores, para substituir o suposto estado de natureza, ou seja, a condição natural dos seres humanos, porque eles pensam que nem sempre existiram estados, nações, países, né? Então, eles imaginam como seria o ser humano sem esse tipo de imposição jurídica, legal, a qual todos estão submetidos agora. Como que era o ser humano no seu estado de natureza, sem a existência do Estado, antes da existência do Estado. E cada autor contratualista vai ter uma visão sobre o estado de natureza humano. O Hobbes apresenta uma visão bastante interessante e que, de alguma forma, você consegue buscar no anime Naruto. Né? Ali no anime Naruto aparece uma percepção do estado de natureza humano semelhante ao que dizia o Thomas Hobbes. E por isso eu estou fazendo essa associação aqui, para que você consiga se lembrar do que pensa Thomas Hobbes acerca do estado de natureza humano. Então vamos lá. Hobbes entendia que o estado de natureza era um estado de todos contra todos, de guerra constante, porque as liberdades ilimitadas dos indivíduos acabavam por gerar conflito a todo tempo. Imagina, cada um por si, sem qualquer tipo de limitação, tentando satisfazer as suas vontades, tentando sobreviver. Isso inevitavelmente, segundo Hobbes, ia gerar conflito entre os homens, ia gerar guerra de homem contra homem. E é por isso, então, que o Hobbes vai dizer que no estado de natureza, o homem é o lobo do homem. Ou seja, nesse mundo sem um poder estabelecido, sem leis, a única limitação que o indivíduo poderia ter seria as suas próprias capacidades físicas e a dos seus adversários. Nesse sentido, os homens viam os seus semelhantes como propensos inimigos, né? Como propensos adversários à sua sobrevivência, e isso gerava um estado de guerra, um estado de conflito. E esse estado era constante. Pensa viver num mundo em que a guerra é constante, você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Entende? É um estado de perturbação que não cessa nunca. Então Hobbes sugere que os seres humanos buscam mais do que qualquer coisa a paz. Eles querem sair desse estado caótico. E por esta razão, eles firmam um pacto, um contrato social, transferindo suas liberdades naturais a fim de alcançar essa ordem de paz. E é esse contrato que vai dar origem ao Estado. Nessa perspectiva, houve uma espécie de transferência dos poderes individuais, dos poderes de cada pessoa, para um poder único, central e soberano, que seria o Estado. E o Estado, portanto, surge para Hobbes do medo, dessa busca humana pela paz. E está aí a sua função. O Estado deve manter a paz. Para manter a paz, Hobbes defende que o Estado, o soberano, deve ter todo o poder, deve centralizar o poder de forma que ele seja absoluto, de forma que ele não seja limitado por nada. E então se mostra aqui a defesa política de Hobbes, e é por isso que a gente deve se atentar muito ao contexto em que o autor está escrevendo. No caso, Hobbes está escrevendo no contexto das revoluções inglesas, e é por isso então que ele vai se posicionar, o seu texto, segundo o historiador Quentin Skinner,
é uma forma de intervir na política do seu tempo, uma forma de se mostrar na defesa do absolutismo e contra os republicanos. E é por isso então que Hobbes vai ser um defensor da monarquia absolutista, se utilizando da filosofia política para isso, para defender esse estado monárquico. Bom pessoal, então para tentar revisar um pouco do que a gente conversou até agora, eu montei um esqueminha bem simplório, bem genérico aí para vocês, que eu espero que ajude. Então acompanhem comigo. Thomas Hobbes então diz que o estado de natureza humano é um estado de guerra, um estado de todos contra todos. E o objetivo da criação do Estado é, portanto, manter a paz. É por isso que os homens instituem um contrato social. E, por fim, a defesa política de Hobbes, no seu contexto ali, é o absolutismo monárquico. Bem, muito obrigado então por ter acompanhado esse vídeo até o final. Espero que você tenha conseguido fazer a associação com o anime Naruto para você recordar com mais facilidade na hora da prova do pensamento político hobbesiano. E por fim, então, eu deixo vocês aí com um trecho do livro de Thomas Hobbes, o Leviatã, e espero que você consiga então perceber um pouco do que a gente conversou aqui nesse trecho. Até a próxima, até mais, obrigado aí pela atenção.